E aí, meu povo, está começando o podcast Música com Café. Hoje, com uma convidada especial, muito especial, Ângela Noemi. Por favor, Ângela, se apresente. Oi, Café. Tô muito feliz em estar aqui participando do Música com Café. É uma honra estar com você, você sabe disso. A honra é Tenho um minha. carinho enorme por você. E tô muito feliz com esse projeto. Parabéns. Obrigado. Ângela, a gente vai começar a entrevista. Eu queria saber de você, quando foi o início de tudo, da sua carreira? Café, eu comecei a cantar quando eu era criança. Na verdade, eu cantei a minha vida toda. Eu não lembro, assim, exatamente quando foi que eu comecei. Mas eu lembro exatamente o dia que alguém disse pra mim que eu cantava, né? Que eu era afinada, que eu tinha futuro, né? Digamos assim. Um dia, a minha irmã, ela tinha um violino. Ela fazia aula de violino na escola de música. E devido a questões financeiras dos meus pais e tudo, a gente parou as aulas de violino, né? E na época eu fazia aula de flauta doce. E aí a minha irmã vendeu o violino dela. E a pessoa que foi comprar o violino viu eu cantando no chuveiro. Chegou lá em casa e eu tava cantando no chuveiro. E aí ela falou, nossa, como ela canta bem, é afinada, não sei o quê. E aí foi assim, a partir daí eu acho que eu comecei a aceitar, digamos, essa opinião de que eu cantava bem. Mas mesmo antes disso, eu já fazia showzinhos, né, pra minha família, convidava todo mundo pra ir pra calçada da minha avó, cobrava até cachê, cobrava o cachezinho e fazia um showzinho lá na calçada da avó e era muito bacana. Mas desde aí você começou cantando na igreja ou só em casa mesmo? Eu cantava só em casa e aí um dia uma amiga minha convidou a fazer parte de um grupo de oração. E eu fui com ela. Eu tinha uns 11 anos. E lá na comunidade tinha uns grupinhos, né? Uns grupinhos infantis. E aí eles começavam a falar sobre os ministérios, que tinham os ministérios e tal. E tinha os grupinhos de preparação das crianças para os ministérios. E eu e mais duas amigas minhas, a gente se inscreveu nesse grupinho para se preparar para o Ministério de Música. Então foi aí que eu comecei a cantar em público e a procurar aperfeiçoar isso, né? Foi a partir daí que eu comecei a ter as primeiras aulas de canto, a ter alguma preparação mais técnica. Você lembra quem lhe ajudou nesse decorrer de tempo? A pessoa, nesse tempo, era o Jader, que era a pessoa que preparava a gente, né? O Jader era o coordenador, né, que tinha as reuniões conosco, as crianças, e tinha também o Michel. O Michel fazia toda a preparação com a gente. Eu lembro bem dessas duas pessoas, assim, que nos ajudavam. E qual era a sua inspiração naquele tempo? Naquele tempo, nossa. Naquele tempo eu curtia muito Rosa de Saron. Amava. Já era o Gui. Era o Gui já. E eu amava. Eu amava mesmo, assim. Eu lembro que nessa época era o Gui. Mas antes disso era a Sandy. Eu amava a Sandy. Porque eu sou da época que a infância da gente foi marcada por Sandy Júnior, né? Então, e eu tinha uns vizinhos, né? Que a gente, tipo assim, a nossa casa era parede com parede a casa deles e tinha uma porta no nosso quintal que unia as duas casas. E aí eles curtiam muito Sandy Júnior. Então eu amava. Na minha casa não tinha. Na minha casa não tinha. Não tinha assim aparelho de som, né? Era só rádio. Aí tinha um aparelhozinho, né, com as fitinhas cassete. E eu tinha eu me lembro até hoje do cassete do Mamonas Assassinas que o meu pai me deu, mas assim, a gente não tinha muito acesso à música, era rádio.
E nessa época eu tocava muita coisa boa na rádio. Inclusive, tocava muita coisa assim, internacional. Acho que por isso que eu gosto muito de música pop. Sim. Ângela, desde quando você começou a cantar profissionalmente, quando você percebeu que precisava melhorar, foi difícil ter alguém que lhe ajudasse na carreira? Café. Eu comecei profissionalmente, digamos assim, a ganhar o primeiro cachê. Eu fiz o meu primeiro cachê com 14 anos, acho que com 14 anos. E eu me lembro até hoje, né? Foi um cachê de R$ 30, foi um casamento que eu cantei. E assim, foi bem difícil no começo, assim, conciliar na época, né? Eu passava por alguns problemas pessoais na minha casa. E eu lembro que era muito difícil conciliar com a música, né? Tanto que eu desisti de estudar instrumento na época. Passei por algumas dificuldades, assim, pessoais. E eu cheguei até a desistir, assim, por um tempo. Então, entre os meus 14 e os 16, eu passei, assim, uns 2 anos bem afastada. E aí, quando eu tava perto dos 17, me convidaram para fazer parte de uma banda. Foi quando eu conheci o Naldão. E aí eu comecei, né? Eu já tinha cantado com o Naldão, já tinha cantado com o Naldão antes. Mas, assim, a gente deu um time. E aí, de novo, os meninos convidaram para fazer parte de uma banda. E a banda tocava, era pop rock na época. E aí eu gostei, achava massa e tudo, mas era sempre muito difícil para mim conciliar, né? Eu tinha algumas coisas assim bem pessoais que não permitiam realmente que eu continuasse. E aí eu parei. Quando eu fiz 18 anos, eu fazia só assim participações, nada demais. Quando eu fiz 18 anos, eu fui convidada a fazer parte de uma banda que era um primo meu, né? Ele montou uma equipe pra gente cantar, pra gente fazer um show. Foi uma banda que só fez um show em Fortaleza, o aniversário de 60 anos do Fagner. E a gente foi, e o repertório era bossa, samba, e eu nunca tinha cantado bossa e samba na minha vida. Eu tive que pegar aí um repertório de umas, sei lá, 15 músicas que eu nunca tinha ouvido, mas foi uma experiência maravilhosa. E foi a partir daí que eu comecei, né, através dos vídeos desse evento, minha apresentação no palco, aquela coisa toda, que eu passei a ser convidada a fazer parte de bandas, assim, que cantavam, que tocavam profissionalmente. Aí eu fui cantar com a Sula, fiz um show com a Sula de Réveillon, Sula Mari Banda, na época era a banda que tocava muito em Sobral, banda baile. A gente fez um Réveillon, inclusive o Avner era um dos vocalistas que foram com a gente em Viçosa. A gente fez esse Réveillon e a partir daí eu fui sendo convidada. Fiquei cantando um tempo com o Dulcivando. Aí conheci o René, né? E aí depois fui cantar com o René e fui me fixando na banda do René. A cantora que cantava com o René foi embora, a Luciana, e fui me fixando na banda do René. Foi a maior parte que você passou, né? Foi. Passei muito tempo no René, passei cerca de 5 anos com ele. Mais ou menos uns 5 anos com ele. E foi muito bom, foi onde eu aprendi muito. Foi onde eu expandi meu repertório. Foi aí que a coisa começou a ficar mais profissional, digamos assim. É fácil. Da saída do René, você fez o seu projeto. Fale só um pouquinho dele. O meu projeto, na verdade, eu montei esse projeto de baile porque as pessoas começaram a me procurar. Mas quando eu saí do René, a minha intenção era montar um projeto autoral. Mas eu ainda não tinha assim, a certeza do que eu ia fazer, sabe? Eu tinha muita dúvida. Todo começo era cheio de dúvidas, né? E eu tinha muita dúvida e ao mesmo tempo tinha necessidade financeira no meio. E como as pessoas começaram a me procurar muito para cantar casamento, já tinham me visto, né? E eu já fazia alguns eventos
a parte, mesmo estando no Renê, aí eu dei continuidade. Eu disse, não, se é para fazer isso, tem que fazer do jeito que é para ser. Vamos profissionalizar o negócio, vamos fazer algo organizado. E a partir de coisas que eu via, né, que eu julgava assim, ser falhas em outros projetos, digamos assim, né? A gente tem que procurar sempre aprender com o erro dos outros. É melhor, né? Eu procurei, assim, tentar, porque a gente sabe que é difícil, né? Botar em prática é muito mais difícil. Demais. Então, eu procurei organizar as coisas, né? De uma forma que ficasse bem profissional, assim. Tentei moldar o meu projeto para que ele tivesse uma postura profissional, né? Enfim. E hoje eu estou tentando enfim, estou botando em prática o meu projeto inicial, que era o projeto autoral. Estou recomeçando aí com essa ideia, estou retomando, já estou com um single gravado, só esperando para ser lançado. Opa. E tem um álbumzinho vindo aí, só que vai ser lançado só ano que vem. Na verdade, o meu projeto era lançar 2 EPs. Lançar um EP, meio lado A e lado B, sabe? Parte 1 e parte 2, né? Parte 1, parte 2. Mas a gente decidiu mesmo gravar um álbum e lançar tudo junto só no ano que vem. Eu vou lançar um single esse ano e ano que vem a gente lança o álbum, né? É o tempo que a gente se prepara para fazer tudo bonitinho, né? Direitinho. Mas já tá fazer gravado. Uma divulgação legal. O EP? O EP não, o álbum tá sendo gravado, o single já está pronto. Sim. Então, eu estou aí só trabalhando assim internamente, né, pra gente começar as divulgações. Mas a previsão é lançar esse ano mesmo. Antes do final do ano, eu não tenho a data exata, porque a gente vai fazer um clipezinho e tal. Vamos fazer um negócio bem bacana. Já tá sendo divulgado aqui, viu? Pois é, a gente já tá divulgando a música, né? Inclusive já tem a música no meu Instagram. Não coloquei nada no YouTube ainda. O YouTube ainda tá lá guardadinho esperando o clipe, né? Tirei tudo que tinha no meu canal do YouTube e eu vou meio que começar do zero mesmo. Eu entendo. Ângela, é fácil conciliar a música com o que você faz hoje? Cara, não é muito não. Eu vejo. Não é muito não. Porque assim, na verdade, eu tava totalmente focada na música e eu trabalho, como a gente tava trabalhando com a banda Baile, né? A banda Baile com o projeto autoral meio que tinha tudo a ver, né? Porque é música. E tava mais fácil, assim, digamos assim. E com a pandemia, como parou os trabalhos com a banda, eu tive que correr para outra alternativa, sabe? Que não tem nada a ver, né? E é um ramo muito que exige muito de mim, né? Que foi a doceria que a gente abriu. A gente começou com delivery e a gente cogitou a ideia de abrir mesmo um espaço físico, né? Quando retomasse. Mas aí a minha irmã, não dá pra mim, não dá pra eu conciliar. Ela voltou a trabalhar no escritório, que ela é advogada. E aí ela retomou mesmo assim com o trabalho dela e não deu pra conciliar. Ela, não vai dar pra conciliar. E aí eu fiquei sozinha. Como eu fiquei sozinha, eu comecei a diminuir e agora eu tô quase sem fazer. Realmente eu tô fazendo algumas coisas. Foi saindo a minha outra irmã, porque eram umas 6 pessoas com a gente, né? Tinha uma prima minha outra irmã. Então, assim, era muita gente trabalhando. Prima, tia, irmã, mãe, todo mundo junto. Todo mundo foi voltando às suas atividades. E hoje eu praticamente não faço mais. Eu tô realmente
retomando as minhas coisas, mas assim, tô tentando conciliar, não é fácil. Eu sei. Não é nada fácil. Ângela, hoje em dia você se sente melhor musicalmente do que antes? Muito. Muito. Inclusive, Café, eu acho que essa pandemia, ela me trouxe uma perspectiva, assim, não só musical, como pessoal, sabe? Coisa que eu não tinha. Uma coisa, uma segurança de gostar de mim, de gostar do que eu faço e querer apostar no que eu faço, sabe? De não querer agradar, de querer me agradar, de dizer assim, eu vou fazer isso por mim, porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Essa pandemia pegou a gente de surpresa, pegou a gente assim de tal forma que eu acho que é de pensar, sabe? É uma coisa assim para se pensar na vida, realmente dizer, eu preciso trabalhar por mim, fazer por mim. Claro, a gente precisa do dinheiro, a gente precisa, o financeiro vem muito, a gente tem que pensar muito no financeiro, mas assim, é importante também você ter os projetos na vida que você diga assim, cara, se não houvesse o dia de amanhã, eu estaria muito frustrada por não ter conseguido fazer isso. Então, eu me sinto muito mais realizada e tô muito mais satisfeita com o que eu tô fazendo hoje, sabe? Os bailes, por exemplo, eu tive uma estafa, né? Antes da pandemia. No ano passado, eu tive problemas mesmo sérios, né? Precisei de ajuda. Eu tive uma estafa mesmo, assim, foi muito difícil, porque é cansativo as coisas que a gente lida com cliente, lida com músico, lida com questões burocráticas, financeiras, e você tem que pensar em muitas coisas. Então, com a pandemia, não só descansei, como eu passei a dizer não para algumas coisas, a aprender a dizer não para algumas coisas e para algumas pessoas e dizer sim para mim, sim para o meu descanso, sim, exigir do cliente, olha, tem que ser assim porque isso e isso, e exigir sabe, exigir menos de mim de certa forma e exigir dos outros também, né? Porque não adianta só querer fazer, porque eu acho que a gente se sobrecarrega muito, né? A gente se sobrecarrega e se cobra muito. Pelo menos, eu sou muito autocrítica. Eu sou a pessoa que eu vou fazer uma coisa e desfazer várias vezes. Ou se eu gravo uma coisa, por exemplo, eu vou ficar ouvindo várias vezes pra saber onde eu vou ficar procurando defeito pra corrigir. Eu sou horrível. Mas hoje eu me sinto mais feliz com o que eu faço, sabe? Mais leve. Eu gravei uma coisa, vou gravar mais leve. Com mais prazer, com mais satisfação do que eu tô fazendo. E menos cobrança. Porque não é cobrança externa, entende? É uma cobrança interna. Mas graças a Deus, por essa necessidade, essa vontade de retomar, eu acho que eu tô fazendo com mais prazer. Tudo bem. Ângela, uma coisa bem... Talvez você já pensou ou não pensou. O que você seria sem a música? Ai, meu Deus, eu nem sei, sabe? Hoje eu sou, né? Eu passei a pandemia todinha me reinventando. Mas a gente sente falta. Não tem pra onde correr, sabe? A música, ela é a minha vocação, assim, a minha primeira vocação desde criança. Desde que eu nasci. Minha mãe conta que quando eu era bebezinha, ela me colocava pra dormir e eu tinha que estar com o radinho ali do meu lado. Só dormia com o radinho, ouvindo música. Então é uma paixão, é um amor que vem de berço. Então eu não sei, realmente. Hoje eu sei que eu poderia muito bem viver de outra coisa, mas é uma opção, sabe? É uma coisa que vem primeiro, é um amor maior. É algo que... Sabe aquela coisa? Você ama muito e você não consegue... Você poderia viver, mas você não quer viver sem a música. Então, assim, é uma escolha,
sabe? Eu não quero viver sem a música. Eu poderia viver sem a música? Poderia. Mas não seria uma vida completa e feliz, sabe? Você consegue definir a música em uma frase? Fique à vontade para pensar. Cara, a música é minha âncora, sabe? Primeiro Deus. Mas a música é algo que que coloca... Tem gente que sai do chão com a música. Tem gente que quer decolar. E pra mim é o contrário. A música, ela é o que me fixa. É o que me mantém focada, sabe? É o que me mantém persistindo, sabe? É uma das minhas âncoras, na verdade. Mas como é algo... foi o meu primeiro amor, assim, digamos assim, na minha vida. A minha primeira vocação. Então, posso dizer que é algo que me mantém, assim... Mas é a paixão da minha vida, a música. Ângela, muito obrigado por ceder o seu tempo para mim, por essa entrevista. E o podcast Música com Café é uma forma de divulgação do trabalho de cada músico. Os ouvintes também podem escutar e conhecer a história de cada músico que eu vou entrevistar, né? E você pode ficar à vontade, divulgar suas redes sociais, seu trabalho, seu número para contato. Pronto. As minhas redes sociais são Instagram, Noeme Oficial. O YouTube tá lá, Noeme, mas ainda não tem nada. Zerei tudo. Vou começar com os projetos autorais. Né? Tinha lá um videozinho, mas a gente tirou. Não quero nada de cover, vai ficar só minhas coisas. E tem também, né? Tem também várias coisas na internet, no YouTube, no canal da Seleto, a meu respeito. Facebook, Ângela Noeme, tem lá uma página com muitos trabalhos da banda Baile. E eu trabalho com a Seleto Entretenimento, né? Que é uma empresa que promove artistas, né? Artistas da nossa terra, pessoas que estão aí na batalha, assim como eu. Vários diferentes trabalhos, né? São diferentes trabalhos, vários estilos. Tem pop rock, tem pop, tem a Ellen, né? Que é um folk. Mas assim, uma galera que trabalha unida, então vale a pena conferir. Tenho certeza que vocês que estão ouvindo vão pesquisar aí essa galera. Tem o Mário Paiva também, que agora tá com a gente, o Naldão. E tem muita coisa pra vir aí pela frente. Eu espero de verdade que vocês vão lá curtir cada um desses artistas que eu falei e o meu trabalho. E pode esperar que esse EP, ele tá assim... muito emocionado. Pra mim... Tô ansioso pra escutar. Eu vou te mostrar um pedacinho. As estrelas se unem, meu olhar te buscando sempre, por onde eu posso seguir. Me dá um sinal. Muito obrigado, Ângela. Eu que agradeço, cara.